Olá, queridos amigos. Hoje gostaria de partilhar convosco alguns insights sobre uma problemática de veras pungente, que é a problemática das adições. É uma problemática que afeta o indivíduo a nível individual, afeta as famílias, afeta o círculo de relações humanas a que o indivíduo pertence, e afeta também a esfera social, pois comportamentos derivados do foro da adição a nível individual impactam na ordem social e impactam em distúrbios causados na sociedade. A adição é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde a segunda metade do século XX. Adição significa soma. Adicionar significa somar. É uma operação aritmética. Então significa somar hábitos repetitivos, nocivos, do uso de qualquer substância ou qualquer comportamento que afete a mente e altere o espírito. Então existem diferentes tipos de adições. Existem as adições mais comuns que nós identificamos, o abuso do álcool, o alcoolismo, as drogas, o uso e o abuso dos narcóticos, o uso de medicamentos. Obviamente que esse uso não vem da prescrição médica, mas vem do ato da adição, embora o uso repetido de determinados alteradores da mente, determinada medicação do foro psiquiátrico, provoque também adições. Mas temos que fazer a consideração de que, quando prescrita pelo um médico, depois de um diagnóstico que o médico considere útil para o tratamento do diagnóstico que ele efetuou, não poderá ser considerado uma adição. E depois existem outro tipo de adições comportamentais no uso e no desenvolvimento de determinados hábitos. Por exemplo, o sexo. O sexo pode ser uma adição. A cleptomania é uma adição. O jogo é uma adição. O uso abusivo da alimentação é uma adição. Enfim, existem variadíssimas adições. Existe depois uma componente muito transversal das adições, que são, poderemos chamar, a codependência. Isto é, a adição a pessoas. Então há adições a coisas, adições a lugares, adições a pessoas, adições a hábitos e comportamentos. E significa isto que o uso continuado e abusivo tem a tendência, em determinadas pessoas, de desenvolver comportamentos compulsivos, obsessivos e egocêntricos. Estas são 3 características que identificam a doença da adição. Então, porque ela se manifesta também a 3 níveis no indivíduo. Manifesta-se ao nível físico, manifesta-se ao nível mental e manifesta-se ao nível espiritual. Ao nível físico, ela manifesta-se através da compulsividade. A compulsividade é o ato de usar determinada substância, determinada coisa, determinado comportamento, determinado hábito, compulsivamente. A nível mental,
traduz na obsessão. A obsessão é um pensamento ininterrupto sobre um determinado assunto, uma determinada coisa, um determinado hábito, um determinado lugar. E a nível espiritual, que tem a ver com a nossa relação com aquilo que está à nossa volta e a nossa relação connosco mesmo, aquilo que identifica o egocentrismo é exatamente o facto da pessoa viver centrada em si mesmo. Não está centrada em mais nada que não a satisfação da sua vontade, dos seus desejos e das suas necessidades. Caros amigos, é apenas uma pequena introdução a toda esta problemática que são as adições e como elas se manifestam, como se caracterizam, que tipo de adições existem e como é que elas se manifestam em termos comportamentais a nível físico, mental e espiritual. Continuarei com os nossos vídeos. Este vídeo será publicado no meu canal YouTube, Happiness Hub, nas outras redes sociais. Queridos amigos, vejam, interajam com o canal, façam questões, relatem testemunhos, interajam com o canal que eu tentarei responder. E já agora, ajudem a promover o canal, ponham um like se assim sentirem e subscrevam o canal. Até ao próximo vídeo. Tchau! A doença da adição é uma doença crónica, progressiva e fatal. Crónica porque, uma vez desenvolvida, ela nunca mais desaparece. Ela permanece sempre na realidade do indivíduo. Ela pode ser lidada de uma forma construtiva, os seus efeitos podem ser ultrapassados, pode não produzir qualquer tipo de efeito, mas exige da parte do portador essa consciência para que determinados comportamentos que se revelam ou pensamentos que se revelam gatilhos da doença não se repitam. Então, digamos que é como, dando um exemplo, é como alguém que descobriu que tem a diabetes. A partir do momento que tem a diabetes, ela não será reversível. Qualquer indivíduo que tem diabetes pode viver com a diabetes, ter uma vida perfeitamente normal, ser exatamente uma pessoa como as outras, ser feliz, um membro produtivo da sociedade. Portanto, não há qualquer impedimento para que a pessoa, depois de descobrir que é portadora da doença da adição, encontrar o seu caminho para a solução. Agora, não existe uma cura. A doença permanece. Nesse sentido, ela é crónica. É uma doença também que tem um caráter progressivo. A partir do momento em que ela se instala, a partir do momento que se começam a desenvolver determinados hábitos de consumo e de uso, ela é progressiva. Ou seja, a quantidade necessária para atingir os primeiros níveis de satisfação, porque ninguém começa a usar qualquer coisa se não gostar dela, não é? Mas ela vai continuar à procura dessa primeira satisfação que foi tão inebriante, não é? Então, a nível mental, físico e espiritual, cada vez vão sendo necessárias maiores quantidades de álcool, quantidades de droga, quantidade de sexo, quantidade de roubo, quantidade de comida e por aí fora. Nesse sentido, ela é progressiva. E precisamente por isso ela pode se tornar fatal. Normalmente, as doenças da adição, do foro da adição, quando não tratadas, o resultado é... Costumam dizer-se nos grupos de autoajuda dos alcoólicos anónimos e dos narcóticos anónimos que
A adição tem três fins, tem três términos, ou o hospital, a prisão ou a morte. Nesse sentido, a adição é uma doença fatal. Então, estas três componentes são determinantes e são parte integrante da doença da adição. Um outro aspecto que gostaria de ressalvar em relação à adição é que não existem ainda estudos comprovados cientificamente do porquê de que qualquer indivíduo pode desenvolver a adição. Estudos familiares, de irmãos, de pessoas que vivem juntas, que têm o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de acarinhamento, o mesmo tipo de amor, o mesmo tipo de oportunidade. Uma pode desenvolver a adição e todas as outras não o fazerem. Portanto, não há uma causa e um efeito. Poderá ser um gene, eventualmente, ter qualquer relação com isso, mas efetivamente não sabemos o porquê de uma pessoa ter capacidade para desenvolver a adição ou não. Mas, em tenra idade, existem sinais que podem ajudar a determinar isso. Ora, se a doença é crónica, progressiva e fatal, existem os três comportamentos que se desenvolvem a partir daí, que é a compulsividade, a obsessão e o egocentrismo. Compulsividade de fazer mais e mais e mais, a obsessão de se fixar num determinado pensamento e não ver nada para além desse pensamento. O mundo reduz-se a esse pensamento. O propósito da vida reduz-se a essa obsessão e a partir daí tudo o que está à sua volta deixa de fazer sentido, porque o que está à minha volta serve para servir a obsessão. Um último aspecto que gostaria de ressalvar em relação à adição. Neste momento, a ciência continua a ter imensas dificuldades para tratar esta doença. A nível da psiquiatria e a nível da psicologia, continua a ser muito reduzido os índices de sucesso. Há, no entanto, determinados grupos de ajuda que operam através de programas espirituais que envolvem a mudança de comportamentos físicos, uma mudança estrutural da maneira de pensar e uma mudança estrutural de ver a vida, de sair de si próprio e encontrar o seu lugar na vida. Ou seja, é necessária uma transformação dramática a nível do ser, para que a doença da adição possa ser tratada, lidada, reconhecida, aceite, para que as transformações possam ocorrer.